E estamos começando Camisa de Flanela, podcast cultura pop e outras coisas que forem aparecendo pelo caminho. Eu sou o Fernando. Eu sou o Renan. E hoje é o nosso especial de Natal. A gente vai falar de 4 filmes de Natal que nós gostamos, que não são exatamente os filmes mais convencionais de Natal. Então eu diria que não são nada convencionais. Não convencionais. A gente adora os filmes que todo mundo assiste, maratona, claro, mas é legal trazer esses também pra dar uma outra perspectiva. Sim, Ter um pouco mais de opções, né? E assim, acabam ficando até meio esquecidos. Então hoje falaremos de Christmas Holiday de 1944, O Milagre da Rua 34 de 1947, O Conto de Natal dos Muppets de 1992 e, pra finalizar, Padrinhos de Tóquio de 2003. Então hoje vai ter tudo, vai ter boneco, anime, noir, Papai Noel... Isso é uma maluquice. Vai ser uma maluquice. Então, vamos lá. Hoje vai ser um programa mais de boa, né? Trocar uma ideia, não vai ser tão documental quanto do Superman, vai ser um pouco mais tranquilo. A gente tá em clima de Natal, né? Estamos em clima de Natal, aquela desacelerada de final de ano, estamos comendo um salgadinho, estamos de boa. E acho que vale a pena falar que a gente pegou filmes bem variados, né? Filmes bem variados. Vamos fazer umas menções honrosas, claro, dos filmes que a gente também gosta muito de Natal. Tá. E que a gente cresceu assistindo, né? A ideia desses, como a gente comentou, é dar um pouco mais de opção, né? Porque a gente tá acostumado a ver os mesmos filmes no Natal, que são legais, a gente adora, mas de vez em quando você fala, pô, tava a fim de ver um negócio diferente. Sim. Essa lista pode ser alguma coisa ali que te dê uma ideia pra, de repente, ver uma coisa um pouco diferente do que você tá acostumado, né? Mas, menções honrosas, né? Esqueceram de Mim, clássico. Tá. Sim, esses que são aqueles que não podem faltar, Não podem né? faltar. Toda maratona tem que ter Esqueceram de Mim, tem Duro de Matar, que você vê tudo. Pois é, Duro de Matar. Meio que começou a virar, né? O pessoal abraçou a ideia dele ser um filme de Natal. Porque é um filme que se passa no Natal, né? Um que eu gosto bastante é o Natal de Charlie Brown. A animação é legal. A música, né? A música é incrível, a história é muito engraçada. Então é um que eu gosto muito de assistir. Desses que a gente trouxe, Milagre da Rua 34 é um que todo ano eu gosto de ver também. O remake original. Cara, pior que às vezes eu vejo os dois. Legal. Qual mais que você costuma ver, assim? Cara, eu gosto muito do... o Grinch, né? Do Grinch, claro. Mas indo pra essa linha dos não tão convencionais... Beijos e Tiros, com o Val Kilmer e o Robert Downey Jr. Filme de detetive, assim, mas se passa durante a época de Natal. Indo pra essa linha de ação, acho que dá pra citar o Máquina Mortífera também, se passa na época, né? Então tem vários filmes que, curiosamente, dá pra você assistir que tem um climinha assim, Batman Retorno, né? Também Nossa, Batman Retorno, caramba, é verdade. Mas o que você mencionou do Charlie Brown é realmente, acho que o que mais faz sentido na época, porque né? é louco, é porque, tipo assim, como a gente acabava vendo cartoon, essas coisas, as animações de Natal, claro, cara, isso é uma coisa, eu queria lembrar mais das animações de Natal do Cartoon. Sim. O Peanuts, eu lembro de ter visto no Cartoon, posso estar enganado, posso ter visto em outro lugar, mas se eu não vi no Cartoon, eu vi na mesma época, então... Acabou juntando, né? Então marca, né, cara? Mas você falou Batman, putz, tem várias que são muito legais de assistir em época de Natal, né? Às vezes eles só colocam porque tem neve, né? Você mencionou o Batman, eu lembro de realmente passar no final de ano aquela animação Batman Abaixo de Zero, que é do Mr. Freeze. Sim, só porque é no frio. Só porque no frio. Tem um filme aqui em casa que a gente gosta de assistir, que chama Um Natal Muito, Muito Louco. Olha só. Que é o título, realmente, deve ter 1 milhão de filmes que chamam Um Natal Muito Louco. Não, pois é, você falou assim, eu não me lembro. Só que esse é muito doido, porque ele é com Tim Allen e com a Jamie Lee Curtis, com Dana Aykroyd. Então esse filme é muito doido, eu gosto de ver ele todo Natal também, porque ele é bem engraçado. Legal. Mas assim, cara, comédia daquelas bem... claro, sim. Pra você ver, assim, pra curtir mesmo, pra relaxar, tá ligado? Eu paro pra refletir na questão da logística desses filmes de Natal, porque, imagina, você vai lançar eles no cinema, mas eles só vão funcionar no Natal. Será que grava quando? Em dezembro desse ano pra lançar no ano que vem? Ou será que grava, tipo, em janeiro? Grava alguns meses antes, né? Acho que não deve ser tanto, assim. Ainda mais de alguns antigos que a gente vai falar que, inclusive, tem uma janela de lançamento bem curiosa. Mas eu fico pensando que a gente não tem uma vida tão longa, né? Sim. A não ser que seja algo muito discreto. Se eu não me engano, acho que o Homem de Ferro 3 também se passa no Natal. Cara, talvez, eu não lembro, mas acho que sim. Mas ele tá tão lá no fundo que ele passa, se você vê durante, sei lá, em fevereiro, sabe? Uma coisa que rola é que, assim, tem os filmes que são de Natal e tem filmes que se passam no Natal. Sim. Então, tipo assim, Batman é um filme que se passa no Natal, não necessariamente é um filme de Natal. Pra gente acaba sendo, mas é um filme que se passa no Natal. Você vê eles em outra época, passa tranquilo, porque não remete tanto às vezes. Mas, por exemplo, esse Um Natal Muito Louco, ele só vai ser exibido no Natal. Só vai ser exibido no Natal. Ele não funciona em outra época. Cara, não. E, por exemplo, as Férias Frustradas de Natal. Você só vai ver no Natal. Só no Natal. Né? Porque ao longo do ano, se você for ver, você vai acabar vendo algum dos outros, né? Nem faz sentido.
A gente tá falando do Natal do Charlie Brown, fica aí uma recomendação extra. Ah, é. Porque é um que, cara, a trilha é boa, a história é Vince boa. Guaraldi Trio, né? Isso, é muito legal, um jazz muito da hora. Se não me engano, foi a primeira animação do Peanuts, né? A trilha é maravilhosa, a animação, a qualidade da animação é primorosa e o roteiro é muito engraçado, tem umas coisas muito boas. Super curta, tipo 25 minutos. É um desenho mesmo, Um desenho. né? É. Então, tipo assim, assistam que vale a pena. Vale muito a pena. Quer deixar alguma recomendação extra? Um beijo de tiros. Beijo de tiros. É. Então é isso aí. Olha só, Charlie Brown e beijo de tiros. Combina muito, né? Vê um na sequência do outro. Vê um na sequência do outro, né? Começa no desenho. E assiste o filme e depois você vê o desenho pra daquela. Pois é. Então, vamos pra pauta. Então. Eita, todo dia. Cara, não sei se saiu o barulho eu comendo Doritos uma hora. Cara, eu tô achando que vai ser uns barulhão. Cara, Será que alguém tem problema com. vira meio que um SMR, né? Se você tiver problema com barulho, eu vou tentar tirar na edição. Se eu não conseguir tirar tudo, aí você deixa no comentário. Nosso especial de Natal. Christmas Holiday, de 1944, dirigido por Robert Sodmeck. E com o roteiro do Herman J. Mankiewicz, também dirigiu Os Assassinos, né, de 46. E o Herman J. Mankiewicz, abreviação de Mank, né? Ele escreveu o roteiro de nada mais do que o Cidadão Kane, né? Que é um dos grandes marcos. Considerado um dos grandes filmes aí, né? um marco na Obrigatório. história do cinema, né? Daí você vê caras que você não associaria muito a filmes de Natal, né? Que normalmente eles fazem filmes mais pesados, né? Tem uma temática mais... que envolve temas mais adultos, Exato. né? Mais Esse maduros, filme, assim. esse filme já tem isso, né? É um filme que se passa no Natal, ele traz umas temáticas bem pesadas, né? Em específico, o personagem do Gene Kelly, ele se transforma ao longo do filme. Muito aquele período da vida do ator que ele tá ainda testando os gêneros que ele vai se dedicar mais, né? Daí esse é um dos filmes que ele faz fazem parte dessa época. E é muito contrastante com o que ele vai fazer em musicais, né? Exato. Que ele tá mais alegre, ele tá Ele mais faz expansivo. Ele mostra que ele é um ator multifacetário, né? E cara, ele entrega uma coisa meio dark, né? Sim. Ele tá muito feliz assim, ele até entrega algumas coisas que você vê que ele vai usar depois nos musicais, uns movimentos, né? Mas tem alguma... Quando a coisa fica séria, você nota que... Muda bem que ele entrega bem. Me surpreendeu, cara, que realmente eu conhecia ele mais por outros filmes. É que se a gente falar muito, a gente vai acabar dando um spoiler, né? Mas, cara, a atuação dele nesse mesmo filme tem várias... Tem umas camadas legais. Tem umas camadas muito boas. O filme começa com um cara, que ele é tenente do exército, a famosa férias de fim de ano. Ele vai voltar pra casa e tal, e ele tá com um anel pra entregar pra moça com que ele quer se casar. Ele recebeu uma carta. Né? Ele recebeu uma carta, né? E aí ele mostra pro amigo dele e tal, ele vai pra São Francisco, tá super feliz com isso, né? Só que nesse exato momento em que eles estão indo embora, ele recebe uma carta. E na carta tá dizendo que a mina casou com outro cara. E ele desanima total. Aí o outro amigo o amigo dele tenta dar aquela, pô, não, vamos comigo pra Nova York, a gente curte lá, tipo, passa um ano novo, vai ser incrível, né? Ele fala, vou pra São Francisco mesmo assim e tal. E nessa acontece o que vai ligar ele com a história do filme, né? Sim. Que ele não consegue ir direto, ele tem que dar uma pausa antes, né? Uma parada. E nessa parada ele conhece... a personagem da Diana Durbin, ele né? conhece a personagem da Diana Durbin. Inclusive, a ideia do filme surgiu pra dar uma up, né, na carreira dela, né? E o legal é que você percebendo umas referências aos filmes que a gente mencionou, né? Os Assassinos e ao Cidadão Kane, que começa a vir uma narrativa... Dentro da narrativa. né? Uma história dentro da história, né? Que ela vai contando como ela chegou até esse ponto. Cara, né? é um filme que você começa a assistir ele de um jeito, pensando que ele vai ser um tipo de filme. No fim ele é outra coisa. A coisa se desenrola de outro jeito. A gente comentou do gênero no ar, mas vendo ele, vejo ele muito mais com umas coisas de melodrama, né? No final ele vai ter uma questão mais de crime e tudo mais, mas ele revela muito mais um melodrama, né? Ela desenrola mais do meio pro final, né? Porque é muito doido, porque você pensa, primeiro o cara, até certo ponto, é um romance. Aí o cara conhece a menina e tal, não sei o quê. Aí de repente eles vão na missa, não sei o quê. Quando começa a contar a história dela, aí, meu amigo... Esse filme é uma questão porque ele é baseado num livro, né? O livro, na verdade, ele se passa na Europa e a personagem dela, na verdade, é uma prostituta. No filme, ela é uma cantora, né? De cabaré, assim. Né? Ela tá ali e tal, e o jornalista apresenta ela pro tenente lá. E é engraçado que tipo, eles de fato meio que viram amigos, né? Quando ela conta a história pra ela fala, eu sou casada com um cara. É pra mim que é onde tem a virada de chave do filme, que ela fala assim, eles que se conhecem, eles vão numa cerimônia religiosa juntos. Aí de repente ela fala assim, na verdade eu sou casada, meu nome não é esse, eu tô aqui meio que escondida. E daí vem a história de origem dela. E o meu marido tá no corredor da morte. Aí você fala,
Como Eita! assim? Eita! Mudou, né, É. aqui o clima. Não, e a questão é que se passa numa época de Natal. Então, isso que é... Não é muito à toa, né? Porque Uhum. tem essa questão de redenção também, né? Ela tá triste numa época tão feliz, assim. O cara, inclusive, tá super mal, né? Uhum. E você pensa, o cara tá super triste numa época de Natal, né? É. E eu ela acho também. que também é uma questão de... Que é legal você parar pra pensar que ele tá triste por um motivo que a garota deixou ele. E se você for colocar numa balança, ela tá triste por um motivo muito mais pesado, Muito né? mais pesado. Mas assim, não vale a pena entregar, vale a pena assistir, porque acho que esse é inclusive o segredo desses filmes Sim. de mistério, né? Essa questão de Tem uma filmes de coisa- noir, que é não é- legal você ir descobrindo na hora que eles têm essa questão de ser imprevisíveis, né? Você vai se surpreendendo, porque, assim, esse filme tem umas mudanças de chave em momentos muito específicos que, cara, mudam o filme completamente. Por exemplo, quando Essa mostra perspectiva. a relação da personagem dela com o personagem do Gene Kelly, né? Aham. Ele é um cara meio misterioso, você começa não entendendo muito bem Uhum. qual é a dele, e me lembra até outros filmes da época, como é o caso de alguns filmes de mistério, do Hitchcock, o Rebecca e Suspicion, né? Eu não vou Uhum. lembrar o nome em português, mas whatever. Que tem essa questão do cara misterioso entrando na vida da mulher e você não sabe muito bem qual é que é a dele, né? Exato. Então, muito interessante. Ela vai pra casa do cara e ele mora com a mãe dele, né? E ele tem um momento que ele até conta pra ela, né? Ele falou assim, que eu venho de uma família de dinheiro antigo, mas que agora a gente tá meio naquela, né? É. Não tem mais tanta grana. Então esperam muito da gente. E nessa que ele fala isso pra ela, esperam muito da gente, você percebe que ele meio que tá querendo uma grana muito rápido, assim, Sim. pra meio que manter um pouco o nome da família e tal, né? Muito uma questão de aparência, mas você vê também que ele não liga tanto pra Não isso, liga né? Ele até tanto, né? luta contra essa E imagem. ela não é da cidade, né? Ela fala que ela foi criada em Vermont, que é um outro lugar, e ela, né, se não me engano, o filme se passa em Nova Orleans, né? Nova Orleans, né? é. Tipo, que é onde o cara faz a parada pra depois voltar pra casa, né? Então, tipo assim, é um filme com muitas inserções, né? Aí ele entra bem na característica do que você vai pensando no noir, né? Essa questão dos flashbacks Sim. e tudo mais, que é algo que você vai até ver em filmes mais recentes, como Amnésia do Nolan, né? Que usa muito Só dessa que o que eu estrutura. acho legal é que não é um flashback como a gente tá acostumado, que é, sei lá, 5 minutos de cena. Os flashbacks são arcos mesmo, E né? não, São arcos não longos lineares. E não Então, lineares, ela conta um período da vida dela, depois ela vai voltar, vai contar voltando. como ela conheceu o cara, né? Mas o legal é talvez deixar pra quem esteja curioso pra assistir sem pesquisar muito sobre, sabe? Exato. Porque é legal você É. essas surpresas. Cara, é isso. Falou tudo. Coloca o filme, vai assistindo. Porque o que a gente já falou possivelmente já deu micro spoilers, né? Digamos Talvez, assim. talvez. Mas não vai estragar a experiência, fica tranquilo. Assiste o filme que vale muito a pena. O Milagre da Rua 34, lançado em 1947, escrito e dirigido por George Seaton. É, cara, esse diretor tem uma carreira bem interessante, só mencionar rapidinho, depois ele ganhou até prêmios, eu não vou me recordar se foi algum Oscar, mas ele ganhou prêmios com The Song of Bernadette, que é um filme muito conceituado, né? De 43. O primeiro filme dele, que consta na Veículos, vulgo Wikipédia, é um filme sensacional de comédia, que depois deu o nome do disco do Queen, A Day at the Races, Sim, que é dos irmãos Marx, que é uma comédia. Cara, é uma comédia sensacional, assim. Depois ele foi fazer o precursor de filme. E esse filme é de tipo 1937. 37, assim. uma antigaço. comédia, mas é uma comédia incrível. E daí ele foi fazer um precursor de filmes catástrofe, que é o Aeroporto, que vai ter a paródia Airplane, que é baseado nesse Que filme. já entra nos anos 70, né? É. Então foi quando começou a ter uns filmes mais E assim. ele vai fazer um western muito bacana, que é com o Rock Hudson e o Jim Martin, que é o Showdown, que é o último filme dele. E já era uma época que o western já tava... Sim, principalmente o É. western norte-americano. Mas e você vê como esses diretores eram versáteis, né? O cara faz uma comédia, um faroeste, um Filme de Natal. um filme de Natal. E vai expandindo. E vai né? indo. Isso é muito legal, né? Porque da mesma forma que os atores e atrizes são multifacetários e conseguem fazer várias coisas diferentes, os diretores e roteiristas também, né? Sim. É legal quando o cara é mais específico, se Sim. dedica a um gênero, uma coisa, mas também é legal ter esses caras que são... Sim, exatamente. Eram diretores que eles eram multifacetados. Né? E fazem várias coisas, né? É. O Milagre da Rua 34. O meu primeiro contato com esse filme não foi com o original, foi com o remake. Eu acho que a maioria das pessoas É. foi assim. Curiosamente, os dois são bons, né? O que acontece? Lógico, tem algumas diferenças entre o remake e o original. A ideia do filme, a essência do filme tá nos dois. Eu não vou me lembrar nada do remake. É o Dumbledore? Não. Ah, que droga. Ou é? Vamos descobrir. Cara, se for, é o primeiro Dumbledore. Ou é o Belém de Jurassic Park? Cara,
É o do Jurassic Park. É do Jurassic Park, É. né? Nem sei onde a gente parou. Eu mencionei do remake. Então, o remake foi lançado em 96, né? E o interessante dele é que a garotinha do filme é a mesma garotinha que fez Matilda. Na época, nos anos 90, essa garota tava muito famosa. Sim. O curioso, que eu tava comentando, é que ele mantém a essência. A ideia meio que original, ele mantém. Legal. Tem algumas diferenças, bem pontuais, assim, mas no geral, a ideia do filme tá ali. E isso que eu acho que é o mais legal, que eles Sim. conseguem trazer a mesma ideia, né? E os dois estão de fácil acesso, tanto o remake quanto o original, tanto de 96 quanto o de 47. Então, a dica é o seguinte, assista ambos. Sim, às vezes a pessoa não tem tanto o pique de ver um filme muito antigo, vê primeiro o remake, aí depois você parte pro antigo, ou começa pelo antigo, mas Remake. que a ideia do filme... Porque esse filme, por que eu gosto desse filme, É. né? Porque ele começa meio ali um pouco uma comédia, com as coisas que estão acontecendo, né? O cara não explica muito bem a origem dele, né? O Chris Kringle, né? Vai na parada da loja, é uma loja de departamentos, A né? Macy, A né? Macy, né? Que é tipo a maior de Nova York E é tal. real, né? É. As lojas toparam, parecer. E, tipo, ele chega lá e ele vê o Papai Noel que vai fazer a parada e É, tá bêbado. bebaço. Cara, é uma coisa meio os filmes do Frank Capra, né? É. Aquela coisa especial acontecendo numa época do ano. E aí ele chega assim, vê o cara, e de improviso ele acaba ele mesmo virando o Papai Noel da parada. Né? Ah, mas é uma trama instigante, porque É. você fica se questionando, será que esse cara é mesmo Papai Noel? Então, esse que é o ponto legal do É. filme, porque da mesma forma que você fica assim, será que todo mundo do filme também? É. Os personagens em volta ficam, né? Esse cara não pode ser Sim. Papai. E tipo assim, algumas pessoas falam assim, não, eu acho que ele é mesmo. Aí Começa a gerar dúvida, Aí né? alguém fala, não é não, tá ligado? Até chegar naquela cena, isso no original, falando que o estado de Nova York aprova que tem um Papai Noel por aqui. Exato. Uma coisa assim. É, a gente vai falar mais do original, né? Mas o que se aplica no original praticamente se aplica ao remake também, então vamos nessa. Mas assim, é exatamente isso, né? Que eles começam a questionar a sanidade dele, começam a questionar isso, questionar aquilo outro. É interessante que ele chega na loja, ele senta pra receber as crianças e tal, né? A mulher chega e fala assim, o seu filho quer um carrinho de bombeiros? Vai na loja tal que tem lá e tá mais barato. Então, Sim. tipo assim, olha assim e fala, poxa, obrigado, né? Você tá menos preocupado, tipo, em vender, tá mais preocupado com a alegria do meu filho, né? Pô, isso é maneiro. Aí quando ela tá saindo da loja, ela vê o gerente e fala assim, olha, ele deu essa indicação. Aí a gente fica pensando, putz, esse cara vai acabar com as nossas vendas, né? Só que no fim acontece o efeito ao contrário, porque a Macy's acaba sendo A loja como... começa falando a loja que tem o Papai Noel. Que tem o Papai Noel de verdade, que tá mais preocupado com a alegria das crianças do que com vender. Os caras tentam usar isso como estratégia de marketing. Só que é interessante que chega nessa hora, já estão questionando se ele ou não, e a menina já tinha demitido ele nesse momento. Então começa uma correria e tal. E eu acho que o que eu mais gosto... Tem uma discussão de contrata ele de novo, Contratando, né? não sei o que e tal. E o que eu acho mais legal nesse filme, que eu falei, ele começa como uma comédia e ele termina como um filme de tribunal. Sim, ele vira um filme de tribunal. É curioso isso. Um arco longo Até no chegar tribunal. nessa parte que é engraçadíssima, né? Que a cidade de Nova York diz que tem um Papai Noel por aqui. E ficou assim, não, como é que a gente vai fazer e tal? Bom, eu vou dar um spoiler agora, então. Mas assim, no original é legal, porque é o seguinte, quando eles chegam no tribunal, na parte do tribunal, eles estão lá discutindo se ele é ou não o Papai Noel e tal, né? E eles vão pedindo vários recessos e aí começa a aparecer no jornal. Aí tem uma hora que os caras no correio estão assim, falam assim, pô, você fez isso aqui? Aí o cara olha, estão dizendo que o Papai Noel tá sendo julgado. Aí o cara fala, peraí, quantas cartas o Papai Noel tem aqui? Aí o cara, sei lá, umas 50 mil. Assim. Ele fala, manda tudo pra lá. Aí eles que se virem pra arrumar com essas cartas, né? Eles pegam juntos, levam um monte de sacola de cartas, assim. E é bem o último dia da audiência, né? Aí eles começam a despejar aquele monte de cartas. Aí o juiz fala assim, então se o Correio dos Estados Unidos, que é uma das instituições mais antigas que a gente tem, reconhece o Papai Noel como uma pessoa real, senão as cartas não chegariam aqui. Sim. Então, logo, né? Mas sabe qual que é o negócio? Fica essa discussão se ele é ou não o Papai Noel, mas seria uma história muito realista sobre o Papai Noel, sabe? Exato. Talvez nesse universo fosse mesmo, mas seria uma versão muito realista. E o que é legal é exatamente isso, porque é um cenário muito real. E, cara, não seria muito diferente se ele de fato aparecesse. Porque se fosse assim, o filme não tem um cenário, ou tirando a figura do Papai Noel, que é uma coisa mais fantasiosa do filme, o restante é uma coisa bem séria. Sim. Os caras estão falando de loja, de marketing, direito. E nessa questão de direito entra numa questão de lógica, né? Eles declaram que ele é Papai Noel por uma questão de técnica lá, de direito, né? Como eu comentei, né? Como eu vi o primeiro remake, o que eu achei mais legal no remake quando eu vi a primeira vez foi justamente o final. Foi assim, quando ele chega no tribunal, o advogado pede um recesso e ele passa a noite pensando em como ele vai defender o Papai Noel no outro dia. Aí ele olha a nota de dinheiro, aí tá assim, em Deus nós confiamos. Aí ele fala, tá. Aí ele vai no outro dia, né? Aí ele fala assim, olha, nessa nota tá dizendo que a gente acredita em Deus. Se a gente acredita em Deus, logo uma figura mitológica como o Papai Noel talvez possa. Ele vai por esse lado. Se nós acreditamos em Deus, que é uma figura imaterial, talvez a gente também acredite. Exatamente, né? E essa é a grande sacada dele, né? Ele falou assim: se nós confiamos em Deus, se esse cara tá dizendo que é o Papai Noel, talvez ele seja. Sim. Né?
é legal ver que eles filmaram em Nova York mesmo, né? Da Sim. época, assim, acaba sendo até uma... Isso eu falei pra todos os filmes antigos, mas em especial os que são filmados em locação, não em estúdio, né? No caso desse filme, acaba sendo uma cápsula do tempo. Aquele festival que tá tendo, eles gravaram no Uma festival parada mesmo, né? É. Christmas Holiday que a gente comentou, ele é um filme muito mais cenário, né? Tem uma cara mais de teatro, uma coisa assim. E já o Milagre da Rua 34, como são locações reais, dá uma sensação muito mais de cidade viva mesmo, dá. né? É um negócio muito doido. Sim, só um adendo, né? Claro que no filme eles não estão comparando Deus com o Papai Noel, não é isso, né? Eles só estão falando sobre figuras... É uma questão de lógica, Uma né? questão de lógica, né? Então é um pouco isso. Bom, fica aí nossa segunda recomendação, Milagre da Rua 34. Vê um dos dois ou os dois. Qualquer um tá valendo, fechou? E agora, o Conto de Natal do Puppet Master. Olha, sensacional. Mas a gente não vai falar sobre Puppet Master, infelizmente. A gente vai falar de outros bonecos. Não hoje! A gente vai falar de outros bonecos. Hoje a gente vai falar do Conto de Natal dos Muppets, de 1992, curiosamente dirigido por Brian Henson. Filho do Jim Henson faleceu em 90, né? Esse filme de 92. Estrelado pelo Michael Caine, talvez esteja o nome que chama mais atenção. Sim. E o roteiro do Jerry Hu, né? Claro, né? Obviamente baseado na obra do Charles Dickens, né? Exato, que é um livro clássico. E que já teve, assim, centenas de adaptações, né? Inclusive, nesse filme dos Muppets tem uma brincadeira. Termina o filme, eles falam: se você gostou dessa história, leia o livro. Exatamente. E no começo é legal que ele falou assim, Gonzo, né? Eu sou o Charles Dickens. Não, você não é, não. Ele falou, não, eu sou sim. Daí tem uma hora que ele fala assim, essa história não tá muito violenta pra criança. Ah, é cultura, relaxa. É cultura, é verdade, né? Ele falou, isso tá meio pesado, né? É cultura. Então, coitado desse rato, né, cara? Ele apanha tanto. Só se vê no filme inteiro. Aquela hora que ele fica congelado é muito boa, que ele entra com um rato congelado, ele bate. Aí, é muito bom, ele cara. quebra e fala, eu tenho que te agradecer. Você ainda tem que te agradecer por isso. Mas vamos lá, a gente pulou de 47 pra 92, Exatamente. Né? A gente fica entre 47 e 96 e vamos pra 92, né? Uhum. Esse filme, como a gente comentou, né? O Michael Caine, ele faz o Scrooge, que é o personagem principal, que é um cara, assim, muito malvado. No filme, ele é um cara que ele não gosta de Natal, não gosta de feriado, não gosta de nada. E ele é um cara que tem dinheiro e ele trata muito mal os funcionários, as pessoas e tal, né? E isso chega no filme, assim, ele tem um parente, que é o sobrinho dele, que vai lá onde ele trabalha e fala, pô, tio, vamos passar o Natal lá em casa e tal, não sei o que. Ele fala, não, o que é isso, negócio de Natal? E o Caco trabalha pra ele, né? Uhum. É legal você vendo os personagens dos Muppets se encaixando nesse história. universo. Porque, tipo assim, o Michael Caine ele é o personagem principal do filme, né? O Scrooge, e não é um boneco, tipo, é um ator mesmo que eles escolheram. Tem outros atores também, mas Tem. e é legal que eles agem uma coisa normal, né? Tem, acho que 4 ou 5 atores de fato live action. E os bonecos no meio. Então fica aquela interação, porque o Michael Caine ele tá muito bem no filme. Cara, ele tá. E Né? ele entrega, assim, vou confessar pra você que tem muito mais apego com os Muppets que eu vi quando era criança, né? Claro. Acaba não sendo algo que eu revisito tanto, mas revisitar esse filme agora e você vê... Cara, consegue ser um drama muito bom também. E como a gente tá falando, a gente sabe que existem várias adaptações desse conto e essa aqui mais me marcou. Tipo, toda Eu vez vou que eu falar a mesma lembro coisa. é dessa que eu lembro. Eu vou lembrar dessa também. E eu gosto de ver, tipo, assim, quase todo ano eu vejo, meu pai gosta bastante também. Então é uma adaptação que a gente curte. E, cara, o que eu te falo? Reconstrução de época, muito boa Muito também. boa. Caraca, Cenários, você roupa. se sente, né, naquela Inglaterra suja e tudo mais. O que acontece no filme é que o Scrooge, ele é um cara normal. Quando ele vai dormir, na véspera de Natal, ele recebe a visita dos fantasmas, né? Natal passado, Natal presente e Natal futuro. E isso muda a cabeça dele com relação àquilo. Porque, por exemplo, ele vê que o Caco, que é o cara que trabalha pra ele, nunca reclamou. É um sapo. Caco Sapo. É um sapo. Ele é um sapo de outro terninho, né? É literalmente um sapo. É um sapo de terninho. E ele vê que o cara, tipo, ele trabalha lá, nunca reclamou e tal. E ele tem uma família, tem um filho que tá doente, né? Pô, uma situação. A esposa ali... dele é Miss Piggy. É a Miss Piggy, com certeza. E que a gente tá falando, né? Vários desses personagens, inclusive a Miss Piggy, é interpretada pelo Frank Oz. Que fez o Yoda. Fez o Yoda. Muito louco, cara. Então ele interpreta vários personagens no filme, inclusive o animal e a Miss Piggy são ele, né? Então, e ele, tipo, ele vai vendo, né? Essas coisas. O que é que eu te falo? Que a cena mais dramática do filme envolve bonecos, Muppets. Quando... É spoiler, eu falei isso? Agora vai ter spoiler, É gente. spoiler, A gente segurou o primeiro Quando- filme e agora liberou. Quando o filho menor, né, do Caco morre, né? É uma tristeza, o filho dele já tá doente, saúde super frágil, né? E assim, cara? você É para pra pesado. pensar, filme de boneco, mas cara, entrega, sabe? É tão bem feito assim, consegue transmitir emoção. Ao mesmo tempo que ele é super engraçado em vários momentos. Ele é engraçado. Tem muito esses engraçado. momentos de pegar você mesmo, né? Você fala, pô, real, né, cara? Isso é um bagulho que, mesmo sendo um filme dos Muppets e acontecendo num período histórico, você fala, não, isso acontece. Acontece hoje. No final é isso. Você vê um cara que ele poderia estar oferecendo muito mais do que ele oferece pras pessoas e ele quer ganância, ganancioso, né? Ele quer concentrar ali e no fim ele percebe que a vida é muito mais do que isso. Sim. Né?
Várias interações, né? O primeiro no Natal passado mostra ele jovem, ele criança, E sempre né? tem uma questão dramática, né? Começa meio mostrando o lado bom das coisas, depois mostra que... Mas olha como você é um babaca. Tipo, ele na escola, ele fala, poxa, eu tô na escola, tal, meus amigos, isso aqui. Ele fala, pô, E você acha que ele era mó bem turmado, né? depois ele me pô, mas eu tava sempre sozinho, né? Nossa, meu? é. Não sei o quê. É mó legal que vai mostrando vários escritores, assim, Shakespeare e tal, É. todos são bonecos. São bonecos. Mas, cara, eu achei legal essa cena, porque mostra todos os escritores, daí o Muppet aparece ao lado e ele tá interpretando o Charles Dickens. Ele aparece, É. o Gonzo, né? Ele aparece, daqui a pouco ele cai, o negócio ele fica preso. A prateleira quebra, as estátuas caem, ele fica preso assim, aí o cara olha pra trás e fala, eu consertei isso aí, né? É nesse momento que aparece aquele... É animal, não é o nome? É nessa parte que ele, quando Cara, é ele o é Keith jovem. Moon, né, cara? É o que Do The Who. O chefe do Scrooge faz uma festa, aí o Scrooge chega assim pra ele e fala, chefe, sabe quanto tá custando essa festa aqui? Aí ele fala, não, cara, esquece isso. Vai tempo- conhecer alguém. Tempo de generosidade, né? É. Deixa isso pra lá. E aí tem uma banda, aí a banda tá tocando uma música mó pro ambiente, assim. Mas começa com Aí uma bateria. Aí o animal ele vem assim, senta na bateria, É. ele começa... Mó doideira, assim, a música vira um rock, assim, da hora. Vai mostrando a trajetória dele. O Natal presente é quando ele sente um pouco mais, assim, né? Porque vai mostrando como tá a casa do sobrinho dele sem ele, a casa do Caco, vai mostrando outras coisas, né? E depois vem o Natal futuro, Cara, e eu vou falar pra você que parece um Nazgûl do Senhor dos Anéis. Parece, e eu vou falar que quando eu assistia esse filme muito tempo atrás, né, quando eu era criança, foi a passagem do filme que ficou muito na minha cabeça, porque é a mais sinistra, né? Do E Natal assim, é um Futuro. momento que até os Muppets, eles dão uma sumida e o foco é... O Natal passado... Ele não é fala, o ele só Natal fica apontando, né? pra ele. porque o Natal passado ele é meio fantasma, mas fala, o Natal presente é o mais legal. Não, o passado é quase uma fada, né? É uma fada, assim, né? O presente é um grandão, mas ele é brincalhão. engraçado, né? Ele fala. E é uma triste também, porque ele começa, tipo, uma barba ruivona, cabelo ruivão. Aí ele vai no fim, ele tá, tipo... Porque ele fala que ele morre cedo, né? ele tá, tipo, grisalho. Ele falou, pô, você já tá morrendo? Ele falou, minha passagem aqui é meio curta. E aí mostra o Natal futuro, aí que pega, né? E sabe o que eu acho legal? Como o personagem do Michael Caine, ele tem um certo respeito por essas figuras. Ele trata com uma certa reverência. E você vê ali... Ele é um cara mau, casca grossa, só que ele não tá pegando ele no exterior, pegando ali interno, os sentimentos conflitantes dele. Então você vê que ali ele tá sem defesa. Não adianta ele ser arrogante com os espíritos, porque eles estão mostrando o lado de dentro dele. E ele só tá respeitando essas figuras porque, teoricamente, é algo mais poderoso que ele não tem controle sobre isso. E aí, obviamente, ele acaba mudando de ideia. Aí, quando ele vê o Natal Futuro, que é onde aperta, né? Vê que o filho do Caco acaba falecendo. Ele percebe que ele morre. Todo mundo meio que festeja a morte dele, porque... Ele era uma figura má, né? Ele vê a galera meio que indo na casa dele, pegar os itens dele. Tem um grupo de criminosos que são Muppets também. São Muppets também, né? E eles vão, tipo, vender as coisas dele, assim. Falam assim... Aí tem uma hora que a menina falou assim... você quer o cobertor dele, né? Era a única coisa quente que ele tinha, tipo assim. O calor que ele tinha. Isso dá umas moedas. Isso dá umas moedas e tal. Ela, isso aqui, mas não pense que eu vou pagar mais caro porque tá quente. Ela fala, deveria. Muito bom, cara. Cara, é muito engraçado, porque o Gonzo e o Ratinho, né? O filme começa eles vendendo, ele fala assim, se você comer todas as maçãs, já vendeu o quê? Ele fala, eu tô queimando estoque, aí a gente compra mais caro. É muito bom. Aí quando ele retoma, né, ele acorda e tal, aí ele fala, pô, cara, eu vou mudar de vida, né? Sim. Faz uma ceia, né, bem grande, assim, convida todo mundo e tal, dá um aumento pro ele Caco. consegue, como ele viu o futuro, né, ele tenta alterar aquilo, ele se compadece com a situação do Caco e tenta ajudar a família dele, dar um aumento pra ele. Engraçado que tem um garoto que essa parte é muito boa. O moleque vai cantar uma música na porta. O ratinho, dele. né, outro rato. Outro rato, ele abre a porta e fala, para de cantar. Podia me dar uma moeda aí pela música, né? Ele vai embora. Ele encontra de novo, ele fala, vai lá não sei aonde, compra tudo lá pra mim, não sei o que, a gente vai fazer maior cedo. E ele tinha um sobrinho dele e tal, e ele muda, né? Aí depois o pessoal, aí obviamente falam que o Scrooge vira o cara que dali pra frente se tornou, tipo, o maior fã do Natal, virou um benfeitor da cidade, começou a ajudar as pessoas. Cara, é muito bom, que a gente falou do Michael Caine, né? A expressão dele no começo, a expressão dele no final, duas pessoas ele manda diferentes, muito bem, né? assim. E ele tá com uma certa maquiagem, né? Ele tá bem diferente do... O cabelo diferente, assim. Então, fica a recomendação, o especial de Natal dos Muppets. O conto de Natal dos Muppets. Que não deixa de ser um especial de Que Natal. não deixa de ser especial de Natal. E, cara, facinho de achar, tá? Por aí vocês encontram, dá pra assistir, vale a pena. Aproveita a época e manda ver.
E agora, nossa última indicação do programa de hoje, Mais recente, né? mais recente, de 2003, tem Os Padrinhos de Tóquio. Cara, esse filme ele tem uma história interessantíssima de produção, assim, porque ele é baseado num western de 48, né? Que aqui no Brasil ganhou o título de O Céu Mandou Alguém, mas o título em inglês é Three Godfathers, que até lembra um pouco, né? Tokyo Godfathers, né? E, cara, essa história, pesquisando assim, ela é tão interessante porque ela é baseada num livro, uma história curta, assim, dos anos 10, acho que 1913. Ela ganhou várias adaptações, alguma delas, inclusive, com o mesmo ator. Legal. E diretores grandíssimos, né? William Wyler, John Ford, diretores muito grandes, assim, que adaptaram o filme. E daí, em 2003, baseado no filme de 48, que até então era a versão mais famosa, o Satoshi Kon. Eu falei isso de uma maneira horrível. Satoshi Kon. O Satoshi Kon. Eu imagino que seja assim. Ele fez algo ambientado numa Tóquio contemporânea, né? Nos Exato. anos 2000. E mantém a ideia de serem 3 pessoas, numa situação muito adversa, né? Que encontram uma criança. E, cara, e você para pra pensar nesse... Porque aí a gente foi falando uma sequência lógica, né? Virou livro, virou várias adaptações, e daí virou o anime. Mas essa coisa de 3 indivíduos são aqueles excluídos pela sociedade, encontrando uma criança, cara, sei lá, Se Beber Não Case, é isso. Era do gelo, é isso. Eu não sei se é baseado. Não, aquela coisa, mesmo se não for baseado, assim, diretamente, né? Eu pensei, caramba, A influência tá ali. além desses filmes que, de fato, um é baseado no outro, tem esses também. E, cara, o filme, assim, ele vai crescendo, né? O Satoshi Kon, ele também dirigiu Perfect Blue e Paprika, né? São dois legal. filmes clássicos, assim, de anime, né? Mas esse filme, o Padrinho de Tóquio, o jeito que ele começa pro jeito que ele termina, não é o que você imagina. Porque ele vai passando por várias coisas, acontecem 1 milhão de eventos ao longo, né? E é muito doido, porque cada personagem tem uma história, tem um porquê. Ele lida muito com a questão do pessoal em situação de rua, do Japão, composto por 3 pessoas, né? Exato, cada personagem tem tipo um background, que é o caso de Ono, eles estarem na rua. E ao longo do filme, além deles lidarem com a situação da criança, eles também lidam com essas questões dos próprios passados deles. Cara, eu vou te falar, é uma versão que, comparada com o filme de 48, que eu tenho mais familiaridade, o filme de 48 ele vai mais pro lado de focar na jornada da criança. Então, de vez em quando você tem uma pincelada de como era o passado dos personagens, mas o foco é a jornada. Nesse eu vejo que ele vai pro lado mais de explorar o passado desses personagens. Exatamente. O que é legal, até pra dar uma diferenciada, né? Eles lidando com o passado e com a situação, né? No filme, inclusive, a criança aparece na metade, assim, né? De início é mais a coisa deles chegando numa cidade diferente, lidando com a situação. Cara, o início do filme, inclusive, é maravilhoso, né? E eles ficam sacaneando um cara, e beleza. Daqui a pouco o cara pega e bota um colete, é o xerife. O cara é o xerife da cidade. E isso já muda completamente o mood do filme. E aí, como a gente comentou, a criança vai aparecer, tipo, lá, 1 hora. Toda uma preparação, né? Acho que eles estão fugindo, procurando água, e nessa eles acabam encontrando a criança. Sim. Nessa adaptação de 2003, ela é diferente, porque, tipo, eles indo pegar comida, alguma coisa mais Cara, assim. se você parar pra prestar atenção, são 2 versões que lidam com sobrevivência de maneira diferente. Isso que você falou é muito real, porque enquanto no filme eles são 3 caras no deserto, em busca de água, no anime, na selva de pedra, Eles, né? teoricamente, já estão num lugar onde eles teriam tudo, e mesmo assim eles não têm nada. Eles não têm nada. E isso torna a experiência bem diferente. E a criança já aparece muito no começo. Exato, é bem imediato, 5 minutos né? de filme ela já aparece, né? No filme, live action, eles faziam um parto. E no anime eles encontram a criança largada no lixo, com uma cadeirinha, umas coisinhas, mas assim, basicamente ali com um bilhete escrito cuide dela, né? Uma coisa assim. E aí o filme é meio que essa aventura deles, que a gente Uma aventura muito louca, né? Que começa com eles tentando encontrar quem são os pais dessa criança, ou até mesmo questionar, falando assim, não, vamos ficar com ela, a gente cuida, a gente cria. Mas, cara, a forma como isso vai desenrolando, as coisas vão se conectando, a gente não vai conseguir passar a complexidade que é a história. Porque do nível de conexão é uma que ela questão tem. muito de situação muito louca que vai acontecendo uma atrás da outra, e você né? fala, putz, uma coisa leva a outra, e depois vira, depois, cara, uma coisa que você pensa que vai acontecer de um jeito, acontece de outra, e é muito doido. Vai envolvendo Yakuza, que é bem louco. Cara, tem umas cenas de tiro, assim, que você não imagina que vai rolar. Tem uns espíritos, né? Tem uns Umas partes espíritos mágicas, assim, os espíritos do Natal, uns anjos. É que de início vai pegando assim, nossa, mas tá acontecendo umas coisas que são meio coincidência, assim. Mas depois que vai entrando nessa parte mais sobrenatural, digamos, você vai ficando, tá, saquei. E é muito doido, cara. E agora falando da qualidade de animação, cara... Linda, né? Lindíssima. Porra, Os cenários são primorosos, assim, a cidade... É o filme que ele fez antes do Paprika. Se não me engano, Perfect Blue. Esse tá entre o Perfect Blue e o Paprika. Mas você vê que a qualidade de animação... Cara, aquela Tóquio tá muito bem desenhada. Tá muito boa mesmo. E é um filme de comédia, ele é uma comédia dramática, mas ele puxa um pouco mais pra comédia. E pra
pra encaixar no tema, ele se passa durante o Natal. E isso que eu ia falar, e ele de fato é um filme de É um Natal. filme de Natal, Porque além de se passar, mas ele é focado na ideia do Natal, né? A ideia Porque eles da falam- história em si, isso voltando lá pro conto, que virou essa série de filmes e daí virou um anime, é meio que recontar aquela parábola dos Três Reis Magos. É mais uma referência muito básica a isso, né? Talvez tinha uma leve inspiração, né? Sim, sim. Exato. Cara, não é tão longo, que é uma longa de Uma hora e meia? Uma hora e meia? É, por aí. Uma história super bem desenvolvida. Cara, o que a gente falando, acontece muita coisa. Sim. Foi até difícil a gente ter. Se a gente for tentar falar do filme de ordem cronológica, a gente É. vai deixar passar. Fica a indicação das outras versões também, que são muito boas. Os outros filmes do diretor, né, do Satoshi Kon ficam legais também pra assistir, como Perfect Blue e Paprika, né? Ele tem outros filmes, mas esses dois acho que são os mais icônicos. Né? Cara, a gente tava pesquisando, ele dirigiu até umas coisas de Jojo. Ele dirigiu outras coisas também. Fica essa quarta e última indicação dos filmes de hoje, não tão convencionais. Não, né? nada convencionais. Nada convencionais, mas que Não, são... o Milagre é um pouquinho. O Milagre é. É. O Milagre, ele é um filme, na minha opinião, ele tem a montagem de um filme de Natal clássico, mas eu escuto pouca gente falando sobre ele. então- Talvez no remake, Talvez um pouco mais do remake, mas ainda assim eu vejo que outros filmes sempre ganham mais sim, espaço. sim. Né? Mas é um baita filme, então acho que vale a pena, né? Bom, os 4 filmes que nós falamos ficam como indicação, como a gente comentou no começo. Você tá procurando alguma coisa diferente esse ano? Dá uma chance pra algum desses que vai ser legal. Exatamente. Bom, e lembrando que esse é o último programa do ano, mas não é o último programa. Não é um anúncio de que a gente tá acabando Né? por aqui. O podcast vai continuar no que vem. Obviamente, no que vem vão ter muito mais episódios, porque esse ano a gente começou já no fim do ano. Então a gente queria dar o pontapé inicial e nós demos. Nós temos planos. Temos planos. Então mais coisas vão vir, mais temas vão vir. Games. A gente tá estudando outros formatos também pra trazer. Se aprofundar um pouco mais em música também. Em música, claro, convidados. Então, ano que vem vai ser um ano que muita coisa que a gente tem que fazer a gente vai colocar em prática. E esse é o nosso especial de Natal. O último programa do ano, mas não o último programa. É o último programa. Então valeu e até mais.